Estamos no ar mais uma vez com o Fergoncast, Urbanismo Inteligente. É o podcast do Grupo Fergon. Nós estamos em todas as plataformas, né, digitais, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Então, se você já nos acompanha aqui, conhece o podcast, compartilha, curte aí, ajude a gente a levar essas informações, né, esse conteúdo para mais e mais pessoas. Muito obrigada a você, né, que está aqui com a gente. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Esse podcast a gente fala sobre temas do mercado imobiliário, sobre Salinas, sobre os projetos do Grupo Fergon. Então acompanha aí a gente até o final, que você vai ficar muito informado hoje sobre planejamento financeiro para adquirir o seu imóvel. Esse tema é espetacular, né? Eu sempre tive a vontade, assim, né, de construir uma casa, né? Eu acho que todo mundo, né, tem vontade e todo mundo precisa morar. Mas e aí, depois que eu comecei, inclusive, a trabalhar no Grupo Fergon, tenho até discutido mais sobre isso com algumas pessoas. E as pessoas sempre têm as mesmas dúvidas, né, sobre financiamento, sobre investimento com recurso próprio. Então, eu convoquei aqui os nossos executivos de negócios imobiliários e Danilo, nosso diretor e responsável técnico do Grupo Fergon, para falar um pouco com a gente sobre esse tema e esclarecer você que está aí pensando em fazer o seu planejamento financeiro ou tem o desejo aí de construir. Meninos, sejam todos muito bem-vindos ao Fergoncast. Muito obrigado, Laís, pessoal, Davis, Danilo, pessoal de casa, vem com a gente que hoje tem muita informação bacana aí para vocês. É isso aí. Pedro, eu vou começar então, já que você já iniciou aí, né? Perguntar para você o seguinte, sobre a capacidade de financiamento das pessoas, né? Qualquer pessoa pode financiar um imóvel? Ô, Laís, não é qualquer pessoa que pode financiar um imóvel, tá? Primeiramente, essa pessoa precisa ser maior de idade, né? Obviamente, ela precisa ter uma capacidade financeira correspondente ao valor do imóvel que ela pretende financiar. Ela não pode ter restrição cadastral, por exemplo. A renda dela, da parcela, não pode ser mais do que 30%, né, do que a renda total. Então, tem alguns fatores, né, que tem que ser analisados para poder financiar um imóvel. Então, não é qualquer pessoa, a gente fica até triste quando a gente vê, né, anúncios aí de outras empresas que colocam, né, qualquer pessoa, você pode, todo mundo Aham. pode, e tal, generalizando, que acaba confundindo, né, a cabeça das pessoas, mas não é qualquer pessoa que pode, não. Tem alguns critérios que têm que ser bem analisados. Isso é muito importante, né, Pedro? E em relação a esses critérios, assim, uma pessoa que ela é CLT e ela tem essa condição, né, o salário dela que ela recebe, vamos supor que ela possa fazer o financiamento. Sim. Beleza, isso aí a Caixa aprovou, beleza. E uma pessoa que ela não é CLT, né, que ela é um PJ ou que ela é um autônomo, qual que é a forma, assim, para ela comprovar e fazer esse financiamento? Se existe ou não existe também? Não sei. Excelente pergunta, que é uma dúvida também de muitas pessoas, né? Às vezes o autônomo, né, o empreendedor, o PJ, assim como você falou, ele também consegue fazer o financiamento desde que ele tenha feito a declaração de imposto de renda, né? Uhum. Do último exercício, exemplo. A declaração de imposto de renda para quem vai financiar agora, a gente vai entrar com a declaração de 2020. Então, a gente vai pegar o valor da declaração, dividir por 12 meses, ver qual que é a média, e em cima dessa média do valor dele mensal, aí sim a gente consegue fazer o financiamento dele. Desde que ele não tenha restrição cadastral, Uhum. né? Se ele for casado, a esposa também não pode ter. É analisado também a documentação do vendedor do imóvel, que também não pode ter restrição, Uhum. né? É até interessante isso. O O pessoal, às vezes, vendedor do o imóvel? Olha vendedor que coisa também tem que estar isento, né, de qualquer interessante. restrição. Às vezes é até o pessoal fica até meio revoltado, né? Pô, É. mas o vendedor precisa, o vendedor precisa ter também, porque se caso ele tiver alguma ação na justiça, por exemplo, tem até Uhum. um prazo que, que os bancos pedem essa análise do vendedor, porque se caso for executada alguma ação na justiça, é levado em consideração o imóvel que ele tinha. Então, por isso que não pode, o vendedor também tem que estar com o nome tranquilo, não pode ter restrição cadastral também. E também o imóvel precisa estar livre e desimpedido.
né? Tem que estar com a documentação regularizada, não pode ter nenhum débito com a prefeitura, nem com nenhum outro órgão. Tá? E os cônjuges? Se, por exemplo, um casal, o marido, ele tá ok, mas a mulher tem uma restrição no nome. Ele consegue fazer esse financiamento normal ou tem Não algum... consegue. O casal, assim como no casamento, né? O casal é um só. Para o banco Aham. também, o casal é um só, né? O marido e a esposa, eles têm que estar com o nome Ok, os dois. ok, né? Sem restrição, tudo bonitinho. Senão o banco não aprova. Tá. Para finalizar aqui, Pedro, para fazer um apanhado geral de tudo isso aí que você falou, a pessoa não tem noção nenhuma, né? Ela quer fazer o financiamento, quer construir, mas ela vai lá no banco pela primeira vez. O que inicialmente é analisado, né? Quais são as documentações, tudo que vai ser pedido para ela para fazer a análise do financiamento? Primeiramente, o que vai ser analisado é, de fato, o nome, né? Dela e Sim. do companheiro, se for casado e tal. E a questão da renda também, né? Da capacidade financeira. Porque já aconteceu alguns casos do cliente não informar para a gente, por exemplo, que tem um financiamento de carro ou de moto, né? Então, Entendi. o nome dele tá limpo, tá tudo bonitinho e tal, só que ele tem a renda comprometida, né? Com outro financiamento. E isso aí o Perfeito. banco cruza os dados, né? Com as financeiras. Então, nesse caso, a gente estava numa expectativa de liberar um certo valor e devido a essa informação que não foi passada para a gente, quando chegou lá no banco, liberou praticamente 20 mil a menos, né? Então, inviabilizou o negócio. Infelizmente, ele não conseguiu construir seu imóvel, né? Por falta desse recurso. Sim. Então, é importante também a transparência das informações, né? As pessoas, de fato, falar mesmo tudo que tem, se tem algum financiamento de moto ou de carro, se tem alguma restrição, porque aí a gente consegue, às vezes, resolver tudo isso antes mesmo de fazer a Perfeito. análise no banco, né? E aí, passando dessa fase, o E passando banco dessa requer fase, aí a os... gente já vai marcar uma entrevista com a nossa equipe técnica, né? Danilo está aqui representando a nossa equipe técnica, que a gente vai providenciar a parte dos projetos, né? Se for a construção. E se for um imóvel pronto, aí a gente vai avançar com a documentação do imóvel, do vendedor, e aí a gente já consegue dar passo a passo certinho para ele. Muito bom. Esse é um dos nossos executivos de negócio, né? Muito Tamo junto. capacitado, com Obrigado. muita informação aí para ajudar você, se estiver pensando em construir Vem com o Grupo através Fergon. do financiamento. Exato. Pedro, muito obrigada. Daqui a Valeu. pouco a gente volta. Queria conversar um pouco com o Davidson aqui agora e falar um pouco sobre recurso próprio, né? Eu acho que existem alguns mitos aí sobre o financiamento. O Pedro até tem alguns conteúdos falando sobre isso. Mas, de fato, o recurso próprio é a melhor opção para se construir? Laís, primeiramente, né, cumprimentar aí o pessoal, depende. É uma situação, porque tudo é uma análise, né? A gente não pode cravar aqui e dizer, não, você juntar o recurso e aplicar na obra toda de uma vez é o melhor cenário. Porque tudo depende, né? É necessário se fazer uma análise, e aí é uma das coisas que a gente já se propõe quando o cliente chega para um atendimento, que é de fato ajudar ele, essa consultoria, né? O que Pedro muito fala da anamnese, né? Sim. De entender qual que é a situação que aquela pessoa está, se é interessante que ela faça esse aporte financeiro, porque é um investimento, né? E todo investimento que você vai fazer, você tem que saber muito bem como você vai estar aplicando, né? Uma construção é um valor considerável, né? Na maioria dos casos, é o maior investimento da vida de uma pessoa. Verdade. Então, ela tem que tomar muito cuidado quanto a isso, porque o financiamento ele é muito interessante. É claro que com o recurso próprio, você consegue talvez fazer com uma celeridade maior esse projeto, ou dependendo desse aporte financeiro, né, que você consegue fazer algumas coisas na construção a mais do que os financiamentos talvez liberariam, né, para você por conta de sua renda ou de algum detalhe, né? Então tem que saber analisar esses pontos aí, ou talvez até um misto, né? Exato. Nenhuma coisa e nem outra. Nem totalmente um recurso próprio,
ou com financiamento. Você pode estar fazendo as duas vertentes, né? Porque os financiamentos hoje em dia eles estão assim com taxas muito atrativas. Então, também é um ponto a se pensar. Talvez a pessoa está pensando ali, precisa fazer um outro investimento em alguma outra área, em alguma outra coisa que talvez vai ter um retorno para ela, e ela decide que vai colocar uma parte na construção e uma outra parte ela vai financiar. É Então a gente interessante. tem que analisar cada ponto, né? Legal. Eu estava justamente quando você estava falando, pensei nisso, é, porque de repente a pessoa pode ter um recurso ali, começar já a construir. No decorrer dessa construção, talvez ela fale, não, opa, agora o dinheiro acabou, né? Vou tentar o financiamento. Aí é possível fazer essa construção por etapas e usar tanto o recurso financeiro, obviamente você já falou que consegue, mas assim, a casa está no meio do caminho e você conseguir financiar e fazer essas etapas assim da obra. É possível também, né? Existem algumas classes aí de financiamento para término de construção. O ideal é que a pessoa já planeje isso antes, né? Uhum. E aí Danilo está aqui, né? E junto com a equipe técnica do Grupo Fergon consegue analisar isso muito bem para a pessoa. É, é, com o projeto pronto, analisar, fazer um orçamento das fases, quanto que vai custar cada fase da obra. Para a pessoa ela já falar, não, eu tenho X, então dá para mim fazer até certo ponto com o recurso que eu tenho. E a partir dali eu já vou fazer um financiamento. E aí talvez a gente estude e entenda que é melhor ela fazer o financiamento e iniciar a obra e deixar esse recurso que ela tem para poder fazer no final uma complementação, né? Então, é possível sim. Mas o ideal é que já seja planejado antes. Senão a pessoa aplica todo um recurso ali em uma obra e aqui, infelizmente, é muito comum, né, que se façam obras ali talvez sem registro do terreno. Aí, então a pessoa pega ali um dinheiro e fala, não, vou fazer por conta própria. Aí inicia a construção, gasta-se um valor muito alto e aí ela não consegue finalizar a obra e aí ela já não consegue mais financiar, porque não tem registro, e aí acaba que vira uma bola de neve. Inclusive, a Uhum. gente tem pessoas Casos. dessa forma, né? E aí você tem que buscar levantar recursos de uma outra forma. Porque no financiamento do imóvel você já não consegue. Aí você tem que buscar algumas cartas de crédito, algumas outras coisas para poder estar fazendo esse aporte para finalização da obra. Então, o Perfeito. ideal é sempre planejar antes. Pensar antes, E né? aí, até mais do que eu e Pedro, talvez a equipe técnica é que vai conseguir ajudar mais essa pessoa nesse caso, que é já fazer todos os orçamentos, todo o planejamento antes, É o que a dos gente fala, custos, né? né, que vão ser Sobre, gastos. sobre a importância do projeto, né? Fazer o projeto antes para pensar em tudo com antecedência, para aplicar o recurso financeiro ou o investimento que a pessoa fizer aí no financiamento da melhor forma possível. Deise, obrigada pelas informações aí, foi muito esclarecedor para as pessoas. Você também que está aí ouvindo a gente, né, assistindo, tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, a gente de alguma forma vai tentar resolver. A gente estava falando até dessas questões aí de construir por etapas, né? Daí, Danilo, boas-vindas para você também aqui, mais um Fergoncast. Obrigado, Laís. Já queria te direcionar uma pergunta nesse sentido, né? Como que funciona essa possibilidade de executar a obra por etapa, né? Financiando ou com recurso próprio, do ponto de vista da engenharia. É, a forma que nós executamos as construções, eu digo 100% hoje aqui na cidade, ela é uma construção feita por etapas, de qualquer maneira, Aham. né? A não ser um módulo pronto, tipo casa container, essas casas assim, a construção que a gente faz, ela já é executada por etapas. Então, planejar o dispêndio financeiro através de um cronograma físico-financeiro, né, onde é que a gente distribui percentualmente, que naquele primeiro mês vai se executar no cronograma físico tantos por cento da obra, isso representa tanto do valor global, né, finalizado num contrato. A maioria dos nossos contratos hoje de prestação de serviço, eles seguem essa linha, né, seguem essa tendência. As obras públicas também normalmente são eh, planejadas, né, através de planilhas de orçamento, onde cada etapa tem um valor específico, avalia se fez, atendeu os critérios de qualidade, libera-se a medição, paga a etapa, vamos para a próxima. É, é muito interessante, Laís, observar, mais do que isso, é que quando se planeja
uma construção, uma casa, um imóvel, né, igual é o objeto aqui da nossa discussão, dentro do planejamento financeiro, ela sendo financiada, ou seja, com recurso próprio, quase sempre nunca é o plano completo da construção, né? Assim, quase sempre, às vezes a pessoa imagina naquele terreno ela fazer inicialmente 2 quartos, para que depois ela faça um espaço gourmet, uma garagem, uma ampliação, até o muro, né? Que a maioria das vezes não está embutida na maioria dos programas habitacionais. Então é muito normal e a gente entende que é desejável, né? Que se planeje a obra como um todo, a prever todas as instalações futuras, principalmente hidrossanitárias, para que depois você fale, não, agora eu resolvi fazer um banheiro lá no fundo, eu não tenho passagem, eu vou ter que destruir o contrapiso ou o chão acabado para pensar uma rede, né? Então é importante a gente planejar, pensar nas predisposições de elétrica, hidráulica, ar-condicionado, tudo que vai ampliar a estrutura, né, os arranques de ferragem, e principalmente na arquitetura, que é o primeiro projeto, para ver se aquele plano futuro que você vai fazer, ele sai da ideia, transforma em projeto, ver se cabe da melhor forma, né? Então, executar a obra por etapa, do ponto de vista da engenharia, é o comum, né? E atrelar isso a um planejamento financeiro é o desejável. Agora, existem, só vou colocar um asterisco aí para uma situação, Laís, porque é mais interessante que o cliente ele faça um aporte financeiro maior do que aquele inicial na etapa. Qual a vantagem para o cliente em relação a isso? É uma vantagem na negociação, porque para quem está executando, a gente entendendo que 65% a 70% do custo direto de uma obra é compra de materiais, é muito interessante, principalmente nesse momento onde o material ele subiu bastante e a boa compra, ela nunca foi tão estratégica dentro de um plano de uma execução, que a gente consiga converter em desconto uma antecipação de aporte financeiro para poder a gente comprar melhor, entendeu? Sim. Então, assim, depende, sempre é análise, sempre é específica. Eu vejo muito na cidade aqui, acho que vocês também obviamente observam, obras que iniciam e param. E tem muita gente que critica, né? Ah, o cara começou a obra e parou. Será que é alvo de uma crítica negativa? Porque será que naquela época que ele fez, a maioria dos materiais, aço, cimento, os insumos do concreto, tudo que ele fez um aporte financeiro naquela etapa, valia 40% que é o custo de hoje. Quanto que esse cara economizou, né? Será que existe uma crítica negativa ou talvez ele foi assertivo? Meio que sem querer querendo, né? Então, assim, tudo depende principalmente da capacidade financeira do cliente, a análise do perfil financeiro, que é o que o Pedro falou, e o que o Davidson falou, da análise específica do que esse cliente deseja, né? Então, assim, acho que cada caso é um caso, estamos aí para poder orientar. Ô, Danilo, e assim, dentro da sua experiência assim, na construção civil, qual que é os problemas que as pessoas encontram por não ter esse planejamento, né, de obra, assim? Quais são as principais consequências em relação a pagar mais, dor de cabeça? Você já viu aí pela sua É, longa jornada? Laís, assim, eu vou ser o mais direto possível, né? E menos polêmico possível. É, a gente entende que a execução de uma obra ela deve sair de um planejamento global. Dentro desse planejamento existe o que o norte-americano trata como project, que a gente entende que a parte de design, que é o projeto técnico, né, está dentro do planejamento, o planejamento financeiro, além de outros planejamentos pessoais e profissionais de vida, né, para adequar a esse evento, né, de construir uma casa e tal, que é um evento. Verdade. E assim, dentro desse planejamento, a gente realmente assim consegue analisar que a maioria das vezes, na reta final, por mais que se projete e planeje, a maioria das pessoas, pelo menos nos últimos 2 anos aí a gente pode dizer, não se projeta e o que projeta vai executar daquela mesma forma que iniciou. Porque quando se planilha e ossa, opa, agora vamos cortar algumas coisas aí nesse momento, não quer dizer que isso não será, né, Só executado. fazendo um parênteses aí, eu vejo a galera copiando também, muito projeto, né? Tipo assim, meu parente ali, vou pegar o projeto dele ali, fazer igual e tal, eu vou É, fazer um parecido.
e as consequências disso aí, acredito que seja grande, né? São as famosas comparações, né? E assim, a gente sempre está buscando em especificar cada caso, né? Em personalizar cada atendimento, porque e da mesma forma o projeto, a gente entende que as pessoas são diferentes, os projetos também devem ser diferentes, não iguais, né? E Exato. assim, quando a gente chega naquele volume financeiro que chega no final, a pessoa, então esse projeto é isso aí mesmo, e tem um quebra que dá para a gente poder. Não, assim, o projeto orçado é esse, tá? E se eu tirar a piscina? E se eu tirar isso? E se eu fazer só isso? Ou melhor, o que você me propõe a fazer inicialmente que eu consigo fazer? Aí vem sempre a mesma pergunta, né? Fala, dentro da sua análise financeira, além disso, você consegue complementar com quanto? Tal, X, mais um meio X. Ok. Dentro disso, a gente consegue chegar nessa etapa. Ok. A maioria dos casos são assim. Uhum. Isso não é tristeza, isso é, pelo contrário, isso é o pezinho no chão, da realidade financeira, da seriedade, quem assume um compromisso profissional de executar, né, um ativo imobiliário que vão durar séculos, né? Até, É verdade. dependendo, né, do tipo de estrutura e o tipo de edificação. E na prática, Laís, assim, a gente observa que quem já tem um planejamento financeiro, pensou em poupar, pensou na construção como uma coisa organizada, normalmente corta menos no final. Uhum. Consegue executar mais coisa, consegue ter uma qualidade de vida melhor, porque vai construir uma casa melhor. Eu não estou falando de tamanho, estou falando dos equipamentos que a casa vai ter, os sistemas de automação, as coisas mais bacanas que ele idealizou, ele não deixa para depois, deixa para mais próximo ou já faz naquela etapa. Quem planeja melhor financeiramente consegue nadar de braçada na construção. E quem não planeja, às vezes frustra. É. E frustra a gente também um pouco, porque imagina algo que viu na casa do parente que você citou, né? É. E aí um tio, fim de semana, fala que dá para fazer com aquele recurso, dá para fazer um monte de coisa, papapá. Aí não dá, né? Mas muita gente acha que dá e aí não sabe falar como que faz para dar certo. E aí a maioria das vezes, e aí a pessoa, ela imagina algo, não tem aquilo, né? E aí acaba se frustrando, imaginou que era uma coisa, era outra, principalmente a nível de tamanho de construção, quer esticar dali, puxa de lá, mas assim, acho que quem planeja melhor financeiramente, no final das contas, a gente tem observado que não tem sofrido no final da construção, sabe? Isso é Tem importante. conseguido entrar na construção como um sonho, ao invés de entrar como um pesadelo. A gente vê muito isso hoje na entrega das obras do Grupo Fergon, né? Sempre uma grande satisfação aí entregar e ver a alegria dos nossos clientes em relação à prestação de serviço de obra, né, do Grupo Fergon. O Grupo Fergon hoje trabalha com obras, projetos, urbanismo, enfim, né, tudo aí da construção civil, a gente está junto. Para finalizar, né, esse podcast, gostaria de ouvir aí as considerações finais dos meninos. Se tiver alguma coisa a mais aí que a gente não falou, fica à vontade aí, Pedrão. Então, a questão do planejamento, igual o Danilo falou, é interessante demais, né? Porque essa questão do final, né? O final não ser o pesadelo, né? E geralmente esse pesadelo no final é justamente essa pessoa que lá no início ou não quis fazer o projeto ou fez o projeto simplesmente porque a instituição financeira exige, né? Então faz o projeto ali de qualquer jeito, não faz um planejamento bacana, e aí no final acaba transferindo até a responsabilidade para o executor, né? Seja ele a construtora, igual a gente aqui, ou seja o pedreiro particular, né? Que é contratado, ou um empreiteiro, enfim. Então a importância, né? A gente até fala aqui internamente, Danilo bate muito nessa tecla, que o valor financeiro de um projeto perto da construção é irrisório, né? É E é a verdade. parte principal da obra. Então, se você que está nos ouvindo pretende construir, adquirir seu imóvel, não tenha pressa, né? Não se sinta pressionado, principalmente pelos profissionais da área da corretagem, né? Assim como eu e Davidson aqui estamos representando essa área aqui da empresa. Não se sinta pressionado pelo corretor de imóveis, né? Primeiro de tudo, além de não se sentir pressionado, procure um corretor de imóveis da sua confiança,
essa pessoa ela vai lidar com os seus documentos, com os seus dados, com as informações íntimas sua, da sua esposa ou do seu marido. Então, procure um corretor da sua confiança. Essa pessoa, esse profissional, ele vai te orientar, vai te dar o melhor caminho. E se caso for um de nós, aqui no Grupo Fergon, a gente trabalha em equipe e como uma grande engrenagem, cada peça é fundamental, né? Lá tem um trabalho incrível aí do marketing, né? Da parte do marketing digital, sobretudo. Traz bastante cliente para a gente faz o atendimento ali prévio, a partir daí a gente encaminha, a gente faz muito atendimento junto com a nossa equipe técnica, tudo isso para entregar um serviço de qualidade para você, né? Então, às vezes, o pessoal fica com receio ali de ser um serviço muito caro, né? Um serviço, nossa, como vai envolver muitas pessoas, deve ser muito caro. E às vezes não dá oportunidade nem de receber o orçamento, né? Muitas vezes a gente recebe perguntas do tipo: ah, quanto que é o metro quadrado da construção, né? A gente não trabalha dessa forma. Assim como o Danilo falou, as pessoas são diferentes, os projetos e as necessidades também são diferentes. Então a gente não trabalha com um projeto robô, né? Igual a gente fala, a gente trabalha com um projeto personalizado. A minha casa é para mim, a casa de Davidson é para ele, a casa de Laís vai ser para ela, a de Danilo para ele, a de Paulo que está aqui com a gente vai ser para ele também. Então cada um tem a sua necessidade, né? Eu tenho uma filha, mas não mora comigo. Será que hoje eu preciso de 2, 3 quartos? Né? Davidson ainda não tem filho. Será que ele precisa de 2, 3 quartos? Danilo gosta de um churrasquinho. Talvez para Danilo seria bacana fazer uma área gourmet com a piscina, né? Danilo, que eu falo. Você acha, Danilo? Nossa, né? Então, cada um tem suas Eu acho que necessidades, né? Então, todo mundo deveria ter espaço com ele. é verdade. Então, se você que pretende construir, adquirir seu imóvel, primeiramente, procure um corretor de imóveis da sua confiança, que essa pessoa vai te orientar da melhor forma possível. Beleza? Aí. E o Grupo Fergon está à disposição para te atender. Valeu, Vem com a gente. Pedrão. Isso aí. Davidson, considerações finais aí do nosso Falando um podcast. pouco aí do que o Pedro comentou, eu estava até pensando um pouco justamente nesse assunto aí, para deixar como essa última mensagem aí para o pessoal, né? O Grupo Fergon, graças a Deus, a gente consegue atender a pessoa em todos esses passos, né, que ela tem. Como o Pedro aí falou, não tenha pressa, de forma alguma, tanto na escolha ali do local, do terreno que você vai adquirir para estar construindo a sua casa, no caso de uma construção, né? Ou mesmo na compra de um imóvel pronto, porque talvez seja, como eu já até falei antes, né? É um investimento muito alto e é o lugar onde talvez você vai viver o resto da sua vida com a sua família, né? Então, você tem que pensar com calma, você não pode ali de um dia para o outro decidir o rumo do restante da sua vida, né? Ou entregar na mão de qualquer Então, pessoa, né? então tem que ter calma na escolha do terreno, no projeto, definir bem como que você quer, se pode ter ampliações futuras ou não, né? E se cabe ali no orçamento, a gente está falando do planejamento financeiro, então tudo isso é importante. Então, como essa última mensagem aí, eu queria deixar esse mesmo ponto aí, essa tecla que Pedro bateu aí, que é do tempo, né? Tenha paciência, com calma, para a gente poder resolver todos esses problemas. E procure sempre pessoas capacitadas que consigam te atender em todos os pontos, seja nas burocracias, por exemplo, de um financiamento que exige, né? Então, você saber ali alguém que consiga te direcionar os passos que a pessoa tem que dar, ou que consiga ir junto com você nesses passos, né? Caminhar ao seu lado durante esse processo, porque uma construção ali varia de 6, 8, 10 meses, ou um pouco mais, ou um pouco menos, né? Depende de cada construção. Então, durante todo esse tempo, tem pessoas que te acompanham em todo esse processo, e como a gente gosta de falar aqui, o cliente ele não inicia não finaliza, né, na venda o atendimento, ele só inicia. Então, pessoas que consigam te acompanhar, não só até finalizar a casa também, mas que estejam sempre próximo ali para poder te dar um atendimento com qualidade, umas informações claras e objetivas, né? Muito bom, Davidson. Muito obrigado aí pela participação. E agora, para fechar, né? E aí, Danilo, quais são as suas. E a área gourmet? Pois é, Tem que ter, viu? com certeza tem que antes de ter a casa, Antes de ter uns quartos, né? Gourmet. a gente já improvisa aí, né? É, Então, primeiro, assim, um barato que a gente está discutindo sobre esse tema, sim. planejamento financeiro, que é uma coisa que a gente
fez e vai fazer só esse restinho de vida, né? De construções. E as informações aí que Pedro e Davidson colocou aqui contribuíram muito para essa nossa discussão. E aí, Laís, assim, só para finalizar a minha participação, eu gostaria de convidar as pessoas para nos procurarem um pouco antes. É quase assim um anseio, sabe? Uma súplica, porque eu acho que a gente consegue ser mais efetivo dentro do nosso trabalho, da nossa prestação de serviço, com essa característica de equipe multidisciplinar, né? Acho que a gente consegue trocar figurinha aqui, chegar numa melhor solução, de forma antecipada a gente vai conseguir entregar um produto melhor, um projeto melhor e, por consequência, uma obra melhor. E óbvio, se a gente planejar melhor, esse cara vai gastar menos dinheiro. Exato. Simples assim. Então, assim, tipo assim, me ajude a te ajudar, né? Se procurar a gente antes da escolha do terreno, a gente consegue ajudar bastante. Pedro, Davidson estão me acompanhando aí num projeto que a gente está executando em Itairubeiras, que uma visita e uma decisão técnica de um projeto lá é praticamente o valor do terreno, onde a gente vai economizar para esse casal. E eu fico muito feliz, sabe, quando isso acontece, porque chega exatamente nesse momento de antecipação, onde a gente conseguiu ajudar melhor no projeto. Mas talvez a gente poderia ajudar mais, que foi na escolha do terreno. Então, assim, a gente consegue antecipar mais, né? A gente respeita o trabalho de todos os corredores, tem vários parceiros nossos, fazer até um abraço para a Carla aí, que é parceira nossa aí, Eu, né? Carla. E assim, tem muitos. é, 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 e assim, mas a gente sempre procura antecipar. E tudo que a gente antecipa é a base do planejamento, do que a gente está tratando aqui com planejamento financeiro, né? Então fica aí essa súplica. Exatamente. É uma coisa que a gente estava até conversando esses dias, que as pessoas elas estão muito imediatistas, né? Já chega, parece que para ontem já quer um projeto, para É, ontem já quer a casa construída. o projeto, principalmente, Laís, assim, às vezes a pessoa faz todo o processo de financiamento e já chega assim, ó, é, tá, já fechei, e que dia você me entrega? É o dia, né? Aí você fala, peraí, nós precisamos fazer mas precisa disso tudo, fulano de tal diz que entrega com 15 dias. Então, assim, a gente não pode falar sobre o trabalho de ninguém, a gente pode falar sobre o nosso trabalho. É impossível a gente entregar alguma coisa de qualidade. E eu, sinceramente, acho até, assim, algo que a gente, eu acho até um crime uma pessoa projetar, copiar e colar um projeto para uma pessoa, sem fazer nenhum tipo de análise, sem entender a norma de desempenho, sem avaliar nada, sem saber o que que a pessoa vai usar aquela casa durante. Não é nem o resto de vida, cara. São os melhores momentos da vida dessa pessoa, acontecerão naquele espaço que você projetou, aliás, copiou e colou, e construiu de qualquer forma. Por quê? Porque a pessoa chegou doida. Então, assim, com todo respeito, dentro da nossa área, a gente viu muita coisa que deu certo, muita coisa que não deu tanto e muita coisa que deu errado. Então a gente está trazendo cases de coisas que deram certo, a gente só está repassando para as pessoas. E é uma obrigação nossa, enquanto profissional da área, profissionais, que todos nós estamos aqui, que todo mundo faz parte do Grupo Fergon, até você, viu, Paulo? Responsabilidade aí. Para a gente poder orientar as pessoas que achavam o planejamento, cara. A chave é chegar, antecipar, dar o tempo para o profissional colocar ali a sua melhor versão, a sua melhor capacidade de projetar. Os meninos verem aí, fazem parte também de projetos, contribuem bastante. Assim, o quanto nós nos dedicamos são vários profissionais, técnicos envolvidos, equipe multidisciplinar. É muita coisa. Então, assim, isso para poder entregar o melhor. Então, quando a coisa já vem desse jeito, com essa sangria, a gente fica até um pouco preocupado, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir entregar o nosso melhor. Aliás, a gente não tem feito, né, hoje. E não é porque a gente está recusando projeto, não. Pelo contrário, a gente acorda pensando em vender projeto, né? Em construção. Mas é porque a gente tem que só fazer de uma forma profissional, né? Eu ia só completar aí, Danilo, falando assim, a gente profissionais que trabalham na parte de imóvel, né? Mas na parte financeira, a gente acredita que consegue ajudar muito uma pessoa. Não procure um profissional somente quando você fala, não, agora eu vou construir. Procure antes. Procure antes, quando você está pensando em construir. Então você me acompanha na súplica, né? Tô pensando em construir. Qual que é o primeiro passo? Procurar um profissional que consiga te ajudar.
ali, porque talvez você tenha a gente vê muitos casos, né, no financiamento, e a pessoa ela precisa de um pouco de recurso ali para poder iniciar, né? Então, talvez a gente consiga até ajudar aquela pessoa a determinar um tempo, mais ou menos, para ela já ir juntando ali um valor, para quando chegar lá naquela época, ela conseguir fazer todo esse aporte e tudo a partir dali dá certo, né? Porque é nesse início aí, se a pessoa já chega, igual você falou aí, nesse alvoroço, né? E aí acaba complicando todo o processo posterior a isso, né? Então, procure sempre antes, né? Pessoas qualificadas, a gente está sempre à disposição para estar ajudando as pessoas, até mesmo elas se organizarem financeiramente para poder conseguir chegar nesse ponto aí de início. E assim, Davidson, mais um registro aqui, o seguinte, é muito importante dizer, quando a gente fala que a pessoa que chega, né, quando eu disse que a pessoa que chega com o melhor planejamento financeiro tem um resultado melhor, não quer dizer que não é só quem chega para pagar uma casa antecipada, que vai fazer com recurso próprio, que o financiamento vai dar bomba, que chega para pagar depois é problema. Não, não é isso. Né? O planejamento financeiro não é isso, ele é específico, como a gente bem disse aí nas perguntas iniciais, né? Então, assim, é, o endividamento é normal, faz parte, ele está dentro de todas as linhas de financiamento das principais empresas no mundo, né? Isso é calculado e é planejado. E o dispêndio financeiro ele é muito variável, ele depende da condição, depende da necessidade da pessoa e do momento. Quando uma pessoa adquire, deixa de pegar um aporte financeiro que de repente ele tem para financiar, ele pode reinvestir esse valor em outra coisa. É a melhor Verdade. solução? Depende. Porque talvez a pessoa investe numa construção porque assim não tem sair desse pragmatismo, dessas linhas absolutas, desses livros Essas de receitas autoajuda, né? prontas, né? Porque, não pode, porque um trader disse que não sei o quê, beleza. Aí a gente consegue entender que o planejamento, por exemplo, que o cara vai construir uma casa para ele pagou, ele não financiou nada, ele tem um bem de patrimônio que vai valorizar, que ele pode vender quando ele quiser, depois. Verdade. Para de repente, com a margem de lucro daquele fazendo mais casa, ele deixou de ser um cliente, vai virar consultor, concorrente nosso. Investidor também. Parceiro, com certeza, com certeza. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, podcast aqui do Grupo Fergon falando sobre o planejamento financeiro para quem quer adquirir, né, um imóvel, seja ele residencial ou até comercial também. Nós estamos aqui, né, sedentos por perguntas, né? A gente quer trocar com você aí. A gente faz isso aqui para esclarecer todas as pessoas em relação à construção civil e ao mercado imobiliário. A gente acredita que o cliente esclarecido, ele é o cliente comprador também, né? E que vem aqui debater. Então, se você gostou desse podcast, curte, compartilha, manda para sua galera aí. E tamo junto. Até o próximo podcast do Grupo Fergon.